Olha, hoje a gente vai mergulhar num método que promete, de verdade, virar a chave da nossa relação com o dinheiro. É tudo inspirado no trabalho da Natália Arcuri. A ideia aqui é que talvez o jeito que a gente vê as finanças esteja prestes a mudar completamente. Bora entender como isso funciona? Então, para começar, eu lanço uma pergunta que pode soar meio estranha. Será que existe dinheirofobia? O nome pode até ser novo, mas a sensação por trás dele, essa é bem familiar para muita gente. A questão é que pode existir uma fobia, sabe, bem silenciosa, que está impactando a vida financeira de um monte de gente por aí. E o pior, sem que as pessoas nem se deem conta. Mas, e aí, quais seriam os sintomas disso? Bom, são coisas do dia a dia. Tipo, sentir aquela vergonha de pedir um desconto, sabe? Ou achar que é falta de educação tocar no assunto dinheiro. E tem mais, hein? Ter medo de pedir um aumento, ou aquela crença de que investir é coisa de rico. Pior ainda, achar que rico é mal e pobre é bom. Se algo disso aí sou familiar, pois é, pode ser um sinal de alerta, viu? E aqui está a definição oficial, digamos assim. A dinheirofobia é descrita como um tipo de vírus. Pensa nisso, uma ideia que vai se espalhando, sabe, de forma silenciosa através daquelas crenças, daquelas frases tóxicas sobre dinheiro que a gente ouve a vida toda. Mas olha, a parte mais importante é essa: tem cura. E olha, essa fobia não aparece do nada, não. Ela vai se desenvolvendo quase que em fases. Geralmente, tudo começa lá na infância, quando a gente começa a ouvir umas ideias negativas sobre grana. Aí na adolescência, o que acontece? A gente espelha, copia os hábitos financeiros da família. E quando chega o primeiro emprego, bom, aí os primeiros sintomas aparecem de verdade. E isso pode acabar virando uma bola de neve, sabe? Um ciclo de dívidas e total descontrole. E o estrago disso vai muito além da conta bancária de cada um, viu? Afeta diretamente os relacionamentos. É sério. Estudos mostram que dinheiro é o motivo número 1 de briga entre casais. Pensa que loucura. O que deveria ser um lar acaba virando um verdadeiro campo de batalha financeiro. E para quem acha que é exagero, olha só esse número que confirma o tamanho do problema. Uma pesquisa de 2016 revelou que, para 37,5% das mulheres, os gastos do casal eram a principal causa de discussão. Pensa bem, era mais do que briga por tarefa doméstica ou por ciúme. Isso só mostra o quanto é urgente a gente começar a falar abertamente sobre dinheiro. Ok, a gente já entendeu o problema. Mas e a solução? Qual é? Bom, a cura que o método propõe começa com um passo que parece simples, mas é fundamental. É algo que vai totalmente contra a natureza da dinheirofobia, quebrar o silêncio. Então, a primeira dose desse tratamento é exatamente essa: falar sobre dinheiro. E falar abertamente. Não é para esperar a crise chegar, não. É para ser parte da rotina, sabe? Conversar sobre planos, sobre as dificuldades. É isso que quebra o tabu e finalmente permite que a gente retome o controle da situação. Certo? Quebramos o silêncio. E agora? Agora vem o segundo passo. Porque, vamos combinar, não adianta nada saber como economizar se a gente não tem a menor ideia de para que está fazendo isso. É justamente encontrar esse porquê, esse motivo maior que transforma o que parece um sacrifício em um verdadeiro projeto de futuro. E olha, a história da própria Natália Arcuri é o exemplo perfeito disso. O primeiro grande objetivo financeiro dela apareceu quando ela tinha só 7 anos de idade. E o mais incrível não era o que ela queria, um carro, mas sim o que aquilo significava. Era uma emoção muito poderosa. Era liberdade. E tudo começou com uma frase do pai dela que virou um mantra para a vida toda. Não foi só um não que ele disse. Foi um desafio, sabe? Quase um convite para ela construir a própria independência. E foi exatamente ali, naquele momento, que a sementinha da autodisciplina foi plantada. E aqui a gente vê essa jornada na prática, né? Começou aos 7 anos, guardando o dinheiro do lanche, e foi até os 18. No meio do caminho, na adolescência, ela já estava criando novas formas de ganhar grana. É um exemplo muito claro de como a disciplina e, principalmente, uma visão de longo prazo trazem resultados de verdade, concretos. E o resultado de mais de uma década de foco e esforço foi esse aqui. Aos 18 anos, ela tinha juntado R$ 6.700. Uma grana e tanto, né? Construída centavo por centavo, mas sempre com aquele objetivo muito claro na cabeça. E toda essa história nos leva a uma diferença que é crucial entender. A diferença entre um simples desejo e uma meta de verdade. Um desejo é vago, é por impulso. Já uma meta autêntica, essa se conecta com algo muito mais profundo, com nossos valores, tipo a liberdade que o carro significava para ela. É essa conexão que faz a gente não desistir no meio do caminho. Então, para resumir, uma meta poderosa mesmo, ela tem 3 características. Primeiro, ela tem que ser autêntica, ou seja, vir de um desejo pessoal, não da cabeça dos outros.
Segundo, ela tem que ser importante, algo que vai fazer uma diferença real na vida da pessoa. E terceiro, justificável, com um propósito, um porquê bem forte por trás. Se não tiver isso, é só um desejo que passa. No fim das contas, o ponto central de tudo isso que a gente viu é o seguinte: antes de pensar em qualquer planilha, em qualquer aplicativo, a verdadeira transformação financeira começa na cabeça, na mentalidade. É sobre curar essa tal de dinheirofobia, começar a falar sobre o assunto sem medo e, claro, definir metas que realmente inspirem a gente a seguir em frente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí, qual é aquela única meta financeira que, se fosse alcançada hoje, traria a maior sensação de liberdade possível para a vida de alguém? Talvez encontrar a resposta para essa pergunta seja o verdadeiro primeiro passo nessa jornada para ter uma saúde financeira de verdade e para sempre.